Bom, galera, o papo é sobre resultante centrípeta. Mas antes de entrar propriamente dito no assunto resultante centrípeta, é interessante entender o que é uma força resultante, para que isso fique bem claro, tá? Primeiro, uma resultante de forças é uma força imaginária que vai substituir as forças que estão efetivamente atuando no corpo. Então, é um recurso que a gente pode utilizar, né, para trocar todas as forças por um único elemento que sozinho faria o papel de todas elas. Então, para você entender de uma maneira um pouco mais clara, vou ter um exemplinho aqui. Imagina aqui, ó, eu tenho o corpo I, que eu chamei de A, e esse corpo está sujeito a essas 4 forças aí, né? Aí, digamos que a força F aqui, ó, vale 20 newtons, aí tem o atrito aqui, ó, que vale 15, aí tem um peso que vale 40, e está recebendo uma força normal que também vale 40. Se a gente somar vetorialmente todas essas forças, verticalmente, ó, o peso equilibra normal, então dá zero na linha vertical. Na linha horizontal, você tem 20 para a direita e 15 para a esquerda, então você pode dizer que a força resultante dá 5 newtons. Então é como se você estivesse trocando todas essas forças por uma única força, mas que não é real. Ou seja, não é ela que está aplicada aos corpos, ao corpo. Tá? São essas 4 que você somou para obter a resultante. Então, toda força resultante é uma força imaginária. Então, isso tem que ficar bem claro. Ó. Toda força resultante é uma força imaginária, que sozinha faz o papel das que estão aplicadas realmente no corpo. Tá? Tem 2 tipos de força resultante. Nós temos a força resultante tangencial e a força resultante centrípeta. A força resultante tangencial é aquela que a gente já vem usando há algum tempo, né? É aquela que vai dar origem à aceleração escalar ou aceleração tangencial, né? Que elas têm valores iguais. Então, é aquela que vai fazer a velocidade aumentar de valor, diminuir de valor, tá? É ela que age, então, produzindo uma aceleração que vai variar o módulo e o sentido da velocidade. Pode até inverter o sentido da velocidade, tá? Agora, a outra espécie, que é a resultante centrípeta, é essa da origem à aceleração centrípeta, que é fundamental em movimentos curvos. Então, ela vai aparecer em trajetórias curvas, tá? Então, quais são as características dessa tal de força resultante centrípeta? Primeiro, a gente falou agora de pouco, resultante é uma soma de forças, verdade. Agora, a resultante centrípeta em especial é a soma de que forças? São aquelas que atuam numa linha muito específica. É a linha entre o corpo e o centro da trajetória. Então, na hora que você vai dizer qual é a resultante centrípeta, você vai ter que fazer uma soma vetorial das forças que estão atuando na linha que passa entre o corpo e o centro da trajetória que ele está descrevendo. Tá? Ela vai gerar aceleração centrípeta, como a gente citou agora de pouco. Né? Ela vai estar presente em movimentos curvos. Ou seja, não existe movimento curvo sem aceleração centrípeta. Logo, não existe movimento curvo sem força resultante centrípeta. Tá? Ela é sempre voltada para o centro da trajetória, porque toda força resultante tem que combinar com o sentido da aceleração. Então, se a aceleração centrípeta é voltada para o centro da trajetória, então a força resultante centrípeta também é voltada para o centro da trajetória. Tá? Como toda força resultante, parte da segunda lei de Newton. Força resultante igual a ma. Agora, se você trocar a aceleração por centrípeta, então você tem a chamada força resultante centrípeta. Por outro lado, existem algumas formulinhas que podem ser colocadas no lugar da aceleração centrípeta. Uma delas, que é bastante usada, é v² sobre o raio. Então, a equaçãozinha da força resultante centrípeta pode ser mv² sobre r. Mas existem outras
equaçõezinhas que podem ser colocadas no lugar da aceleração centrípeta. Por exemplo, ômega ao quadrado vezes o raio. Então, a força resultante centrípeta pode ser dada pela expressão massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio, sendo que isso aqui é a aceleração centrípeta, né? Ou ainda ômega vezes v no lugar da aceleração centrípeta. Então, a resultante centrípeta fica m ômega v, tá? Agora, um dos grandes, digamos assim, pulo do gato nessa discussão é saber mostrar como é que é essa soma de forças que atuam na linha que passa pelo centro da trajetória, que vai dar a nossa força resultante centrípeta. Esse é o grande pulo do gato. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para pegar um jeito. Ó. Imagina que você tem um pêndulo parado. Se ele está parado, o peso e a tração têm valores iguais. Mas por quê? Porque na situação de repouso, você apela para a primeira lei de Newton. A força resultante tem que dar zero. Tá? Mas se esse pêndulo estiver oscilando para lá e para cá, então, quando ele passar por esse ponto mais baixo, ele também vai estar sujeito ao peso e à tração. Só que agora esses dois elementos não podem ter valores iguais. Por quê, Mal? Porque agora existe um movimento circular acontecendo. E por isso, quando eles passam aí, esses dois vetores estão na linha entre o corpo e o centro da trajetória aqui, ó. E, portanto, eles vão ter que dar, juntos, uma força resultante voltada para o centro da trajetória, a chamada força resultante centrípeta, FCP. Por quê? Porque tem que ter aceleração centrípeta, que é voltada para o centro da trajetória também. Então, a tração e o peso não podem ser iguais. E a tração tem que ser maior que o peso para dar uma resultante centrípeta. Ou seja, das duas, eu tenho que ter uma resultante voltada para o centro da trajetória, a chamada resultante centrípeta. Você viu a diferença? Quando está parado, eu posso até falar que são iguais, porque primeira lei de Newton. Quando está se movendo, aí eu caio num problema de ter um movimento circular e, portanto, ter uma resultante centrípeta. Ó, o mesmo pêndulo agora, só que numa posição que ele esteja passando aí, por exemplo, entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então, ele não está exatamente no ponto mais alto aqui, está no meio do caminho. Está ou subindo ou descendo, passando por aí. Você tem o peso puxando para baixo, você tem a tração puxando para cima, e aí o centro da trajetória que ele está descrevendo está aqui, ó, né? Então, a linha entre o corpo e o centro da trajetória é essa linha do fio aqui, ó. E aí você, se prolongar essa linha, vai poder dizer que esse ângulo é θ. Porque esse ângulo é θ, essa reta é perpendicular, né, ao solo plano horizontal, assim como o peso. Então, elas são paralelas. E, portanto, isso aqui é uma transversal. Esses ângulos são correspondentes. Então, dá para decompor o peso naquela linha. Então, tem uma componente do peso aqui, ó, que juntamente com a tração vão formar uma força resultante, e essa força resultante tem que ser voltada para o centro da trajetória. É uma força resultante centrípeta. Então, a tração tem que ser maior do que o P cosseno de θ. Então, a resultante centrípeta dessa situação é tração menos P cosseno de θ. Tá? Repara que eu não estou desenhando a resultante aqui junto com as verdadeiras forças, porque não pode. Eu posso trocá-las por uma resultante, mas eu não posso desenhar a resultante junto com as forças de verdade que estão atuando no corpo. Olha uma outra situação, chamado pêndulo cônico. Como você está vendo, ele tem um movimento circular
E agora o centro da trajetória do pêndulo é esse ponto central aqui, ó. Não é mais o ponto de amarra do fio, é aqui, ó. E aí, então, ó, o pêndulo está sujeito às forças peso e tração. E se a gente traçar uma reta paralela a essa linha vertical, né? Aqui teria uma transversal, então este ângulo θ e esse são ângulos alternos, né? Então, eu posso decompor a tração, ó, em duas linhas. A tração na linha vertical e a tração na linha horizontal. Veja, a única força voltada para o centro da trajetória é a tração no eixo X. Então, a força resultante centrípeta é a tração no eixo X. Tá percebendo? Não é bicho de sete cabeças. Ó, um carro passando por uma lombada ou por um vale, numa estrada, por exemplo, tá? Então, um pouquinho de imaginação, você vai perceber que essa lombada é parte integrante de uma circunferência. E o carro está sujeito às forças peso e normal. O centro dessa circunferência está aqui nesse ponto. Então, o peso e a normal são forças que atuam na linha entre o corpo e o centro da trajetória. Então, a soma vetorial tem que dar uma força resultante voltada para o centro da trajetória, que é a força resultante centrípeta. Por isso, aqui, ó, o peso tem que ser maior do que a normal. Tá? Ou seja, esse carrinho aí, né, nesse local que ele está passando, essa soma vetorial tem que dar uma força resultante voltada para o centro da trajetória. Tá? Veja, eu não posso desenhar essa força junto com as verdadeiras forças, porque a força resultante, ela é imaginária. Ela vai substituir as verdadeiras forças aplicadas ao corpo. Ó, quando esse mesmo carrinho está passando aqui, ó, por uma região de vale, ele também está sujeito ao peso e à normal. Só que agora a circunferência em questão tem o centro aqui para o lado de cima. Então, agora, na hora de determinar a resultante centrípeta, a força voltada para o centro é a normal, o peso é voltado para fora. Então, a resultante centrípeta é normal menos peso. Tá entendendo a jogada? Quer dizer, você, quando está lidando com resultante centrípeta, você tem que observar onde é que é o centro da trajetória. Estabelecer uma linha entre o corpo e o centro da trajetória. E as forças que atuam nessa linha vão ter que compor uma força resultante voltada para o centro da trajetória. É isso. O looping da montanha-russa ou o globo da morte. Quando o cara passa aqui pelo ponto mais alto, ele está sujeito à força-peso, que puxa ele para baixo. E como ele passa ali em cima, forçando o chão para fora, o chão empurra ele para dentro. Então, ele vai estar sujeito a uma força normal, também para baixo. Então, as duas forças aqui ó, estão voltadas para o centro da trajetória. Então, como é que calcula a resultante centrípeta nessa situação? A soma vetorial de normal e peso, que seria a soma do peso com a normal aqui, porque são dois vetores que combinam, têm a mesma direção e sentido. Esse caso pode ser tanto o loop da montanha-russa quanto o globo da morte. Tem um caso especial sobre ele que é interessante conhecer, que é quando passa no ponto mais alto aqui, sujeito a velocidade mínima necessária para ele fazer essa curva. Tá? Então, quando ele passa aqui em cima com a menor velocidade possível para ele passar por cima, ele perde a força normal. Ou seja, ele passa ali sem estar empurrando o chão para fora, tá? Sem estar empurrando o globo para fora. Então, ele não tem força normal nesse ponto mais alto se a velocidade dele for a mínima, for o limite da passagem. Tá? Então, nesse caso, que é um caso bastante perguntado em vestibular, a força resultante centrípeta seria exclusivamente dada pelo peso. Então, para a velocidade mínima no ponto mais alto do loop da montanha-russa ou do globo da morte, você tem força resultante exclusivamente dada pelo peso. Tá? Olha aí, eu fazendo isso acontecer em sala de aula, só que aqui eu não estou
com certeza, fazendo o looping com velocidade mínima, porque senão eu corri o risco desse copo cair na minha cabeça. Né? Mas olha aí em câmera lenta. Vamos lá. Ó. Olha lá como ele fica presinho à trajetória. Lá. Então, quando passou pelo ponto mais alto da trajetória lá, estava sujeito às forças peso e normal. Tá? Se fosse velocidade mínima, seria só o peso. Mas nem sempre isso dá certo. Dá uma olhada aqui. Atenção, hein? Olha lá. Ó. Tchau. Copo no chão. Olha outra aí que não vai dar certo também. Olha lá. Atenção. Outro. Olha lá. Outro protótipo que não deu certo. Quer dizer, nem toda experiência funciona de primeira, né? Bom, nós temos também um tipo de curva chamado curva plana e horizontal. É uma curva que não tem inclinação nenhuma. Então, o centro dessa curva estaria em algum lugar por aqui. Isso significa que a força que atuar nessa linha, ou as forças que atuar nessa linha, vão compor a resultante centrípeta. No caso, exclusivamente, eu vou ter aí a força de atrito, né, puxando para o centro da trajetória. Então, porque isso impede que o carro escorregue para fora da curva. Então, nesse tipo de curva, a resultante centrípeta é exclusivamente dada pela força de atrito. Aí você tem a curva sobrelevada, que é uma curva inclinada. Tá? Então, o carro passa por essa curva e ele não depende de atrito para fazer essa curva. É interessante que se a velocidade dele aí for adequada, pode estar pista cheia de óleo, cheia de areia, cheia de neve, ele não derrapa, não escorrega, porque ele não depende do atrito para fazer esse tipo de curva. Tá? Então, você tem o peso e a força normal que o carro está trocando com o chão. Tá? O centro da trajetória que ele está descrevendo está aqui, ó, no alto. Então, a soma da normal com o peso tem que dar essa resultante voltada para o centro da trajetória, chamada força resultante centrípeta. Tá? Aqui você sabe que se você prolongar a linha da normal, você vai ter um ângulo igual ao ângulo de inclinação do plano inclinado. Consequentemente, este ângulo entre a normal e a vertical também é θ. Porque pela regra do paralelogramo, que nós usamos para somar a normal com o peso e obter a resultante centrípeta, esse lado é paralelo a esse. Portanto, esse ângulo aqui é correspondente desse daqui. Sendo assim, então, a tangente do ângulo θ é o cateto oposto, que é a resultante centrípeta, pelo cateto adjacente, ó, que é um comprimento igual ao comprimento da força-peso, portanto, vale igual ao peso. Então, a resultante centrípeta aqui seria peso tangente de θ. Essa mesma configuração se aplica para a situação em que você tem um avião fazendo curva no ar. Ele está sujeito ao peso que puxa ele para baixo e uma força de sustentação provocada pelas asas. Né? E aí, então, a resultante centrípeta, lá ao centro da trajetória que ele está descrevendo, ó, né? A curva do avião é inclinada. Assim, ó, tá? Então, você vai passar pela mesma situação que passou na curva sobrelevada do carro. Aqui, ó, você tem o ângulo θ de inclinação da asa em relação ao chão horizontal. Tá? É como se fosse um plano inclinado aqui. Ó, tá? Então, esse ângulo é igual a esse aqui. E, portanto, se aplicar tangente aqui, vai ter cateto oposto, que é resultante centrípeta, por cateto adjacente, que é esse comprimento, mas que tem valor igual ao valor do peso. Portanto, resultante centrípeta P tangente de θ. Beleza? Então, olha aí a curva sobrelevada. Tá? Olha como o livro gira inclinado e o copo fica ali sendo mantido numa boa. Olha lá. Ó. Tá vendo? Ó? O copo está lá
Tem um pouco d'água no copo, claro. Eu não ponho muita água para não sujar muito a sala de aula. Mas está aí. Agora, aqui em câmera lenta, ó. E repara nos meus pés de bailarina. Olha aí, ó. Olha como dá para ver que o copo está ali, ó, inclinadinho. Eu não estou segurando o copo, ele não está colado, mas ele fica ali, né, por causa da composição de forças, gerando uma resultante centrípeta voltada para mim ali, ó. Eu sou o centro da trajetória que ele está descrevendo. Então, esse assunto, né, força resultante centrípeta, ele é muito amplo, tá? Mas vamos fazer uns exemplos aí para dar uma confirmada na parte teórica. Então, ó, após a ocorrência de um acidente, de um pequeno acidente, um astronauta necessita fazer um reparo na parte externa da sua espaçonave, que possui formato cilíndrico com raio de 10 metros. Ressalta-se que a nave espacial está girando em torno do seu próprio eixo, dando uma volta completa a cada 20 segundos, e que o astronauta precisa se segurar nela para realizar o conserto e não ser lançado no espaço. Determine a força que o astronauta de 70 quilos deve aplicar na espaçonave para que ela se mantenha, para que ele se mantenha preso a ela. Então a ideia é assim, ó, uma espaçonave que parece um cilindro, né? E o astronauta precisa se prender a ela. Então a força que ele faz nela é igual em módulo à força que ela faz nele, tá? Porque a ideia é a seguinte, ele vai estar girando junto com a espaçonave. Então, para ele não ser lançado para fora, sei lá, eu propus amarrar um cabo aí que mantenha ele preso à estação, tá? Então vai gerar uma força F aí. Então, ó, você tem algumas informações, né? Você sabe o raio dessa circunferência que está associada ao cilindro que é a sua nave espacial. Você tem o período de rotação, que é 20 segundos, tá? E, consequentemente, sabendo também a massa, nós podemos tirar algumas informações baseadas nessa daí. Então, nisso daí. Então é o seguinte, ó. Você lembra que no movimento circular vai ter que ter uma resultante centrípeta, né? E que ela pode ser dada por qualquer uma dessas formulinhas aí, ó. Tá? Além disso, você percebeu que é necessário aí calcular a velocidade, ou angular ou linear. Você poderia usar qualquer uma dessas duas equações para achar a velocidade linear, ou qualquer uma dessas duas para achar a velocidade angular. Então, a gente tem que combinar as informações conforme a gente tem aqui no texto, né, essas informações. Então, veja, opção número 1, né? A gente usar essa equação para achar a velocidade, que a gente conhece o raio e o período, tá certo? E depois voltar aqui para achar a resultante centrípeta. Opa, aqui. mv² sobre r. Opção número 2. Achar o ômega por essa equação aqui, porque a gente conhece o período, e depois voltar aqui para achar a resultante centrípeta. Aí é a gosto do cliente, né? O que eu fiz foi optar por essa combinação, ó. Achar o ômega e substituir aqui, tá? Ou fazer o seguinte, substituir já o ômega por 2π sobre t. Então vai ficar assim, ó, m 2π sobre t ao quadrado vezes r, né? Então a massa do astronauta é 70, o período é 20 e o raio é 10. Terminando as continhas, vai dar uma força de 7 vezes 10 vezes π quadrado newtons, tá? Então você vê que depende do conhecimento de movimento circular também, né? Tem que lembrar todos esses conceitos aí. Ó, 3 corpos de massas iguais a m estão presos entre si pelos fios 1, 2 e 3 de comprimentos L. O fio 1 está preso ao ponto O. O conjunto descreve uma circunferência em um plano horizontal com velocidade angular ômega. Determine as trações nos fios 3, 2 e 1. Então, ó, eu chamei de corpos A, B e C para diferenciá-los, né?
Então, aqui você tem o fio 3, aqui o fio 2, aqui o fio 1. Ele quer a tração em cada um deles. Bom, considerando que o centro puxa A reage puxando o centro, né? Embora não tenha desenhado aqui, A reage puxando o centro. A puxa B, B reage puxando A. B puxa C, C reage puxando B. Ação e reação, terceira lei de Newton, né? Aqui podemos até desenhar aí, ó, tem uma tração aqui, ó, T1, né? Porque A puxa o centro reage. Então, individualmente, né? Nós temos aqui o corpo C, aqui o corpo B e aqui o corpo A. Então, repara que no corpo C, aqui, ó, a única força voltada para o centro é o T3, a tração no fio 3. Então, ó, força resultante centrípeta no corpo C é m ômega quadrado vezes o raio de C. Eu optei por essa equação porque ele me deu a velocidade angular ômega, está aqui no desenho, tá? Então, ó, m ômega quadrado que multiplica 3 L's. Por que, Mal? Porque o raio da trajetória desse cara que chamei de C vai do centro até esse ponto, vale 3L. Tá? Então, essa tração 3 vale 3m ômega quadrado L. Tá aí. Agora, aqui no corpo B, tem duas forças atuando. Uma puxando para o centro e outra puxando para fora. Então, a resultante centrípeta no corpo B, m ômega quadrado vezes o raio da trajetória do corpo B, seria a seguinte soma vetorial, T2 menos T3. Porque o T2 é voltado para o centro e o T3 é voltado para fora. Para a resultante ser centrípeta, o T2 tem que ser maior que o T3. Tá? O raio da trajetória do corpo B é 2L. Então, eu posso trocar o T3 pela expressão que eu achei anteriormente, né? 3 ômega quadrado L, e ficaria, então, T2 menos 3m ômega quadrado L igual 2m ômega quadrado L. Então, esse cara passa para lá somando, tração no fio 2, 5m ômega quadrado L. E, finalmente, aqui no último corpo, que é o corpo A, né? A força resultante centrípeta, m ômega quadrado, vezes o raio da trajetória de A, que é só L, né? Então, T1 tem que ser maior que T2 para que a resultante seja voltada para o centro da trajetória, né? Então, T1 menos T2, m ômega quadrado L. O T2 nós podemos trocar por essa expressão que nós achamos anteriormente aqui. Então, T1 menos 5m ômega quadrado L igual m ômega quadrado L. Passa esse cara para lá somando, tração no fio 1, 6m ômega quadrado L. Tá? Então, veja que em cada caso desse, na hora que eu fui montar a força resultante centrípeta, a força voltada para o centro menos a força voltada para fora. Tá? Ó, considere que numa montanha russa de um parque de diversões, os carrinhos de brinquedo de massa total m passam pelo ponto mais alto do loop, de tal forma que a intensidade da reação normal nesse instante seja nula. Olha só, ele está falando que os carrinhos vão passar em cima com normal nula. Quer dizer, está passando na velocidade mínima necessária para fazer a curva, a velocidade limite no ponto mais alto. Adotando R como o raio do loop e G como a aceleração da gravidade local, podemos afirmar que a velocidade e a aceleração centrípetas sobre os carrinhos, na situação considerada, valem, respectivamente, A, B, C, D ou E. Então, ó, você tem o loop da montanha-russa aí, ou o loop poderia ser também do globo da morte, sem problema. Quando o carrinho passa aqui em cima, né, ele tem o peso e a força normal puxando ele para baixo. Mas quando fala que a normal é nula, ele está passando com velocidade mínima.
Ou quando ele fala que a velocidade é mínima, normal, é nula, recíproca é verdadeira. Tá? Então, a resultante centrípeta vai ser exclusivamente o peso, que é a única força voltada para o centro da trajetória. Então, a resultante centrípeta é mv² sobre r, e ela tem valor igual ao da força peso. Né? Então, a resultante centrípeta aqui, ó, é igual ao valor do peso. Como o peso é mg, você vai poder cortar a massa. Aí você vai encontrar, então, que a velocidade ao quadrado vale rg. Portanto, a velocidade vale raiz de rg. Agora, qual a aceleração no ponto mais alto? A única aceleração que vai ter é centrípeta, porque a única resultante que existe é centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é v² sobre o raio. Você pode trocar o v por essa expressão, que é rg, ou v² por rg, já direto, né? Então, você vai ter rg sobre r, corta o r, a aceleração centrípeta é g. Ó, Unicamp. Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L igual a 1,25 metros, que suporta uma massa de meio quilo na sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é presa ao teto, conforme ilustra a figura a seguir. Quando o pêndulo oscila, a massa M executa movimento circular uniforme num plano horizontal, e o ângulo que o fio forma com a vertical é de 60 graus. Letra A, qual a tensão no fio? Letra B, qual a velocidade angular da massa? Se for necessário, use seno e cosseno, conforme os dados aí. Bom, a gente já falou disso na teoria, né? Ó, o centro da trajetória do pêndulo está aqui, ó. Ele descreve uma trajetória circular, cujo centro está aqui, nesse ponto, né? Então, você tem o peso e a tração, tá? Como sendo as únicas forças atuando na massa pendular. A tração vai ter uma componente vertical e vai ter uma componente horizontal, que é voltada para o centro da trajetória. Essa é a única força nossa voltada para o centro. Ela será a nossa resultante centrípeta. Então, ó, na letra A, eu posso afirmar que essa força para cima equilibra essa força para baixo, para o pêndulo girar sempre na mesma altitude, no mesmo plano, sem subir nem descer. Ou seja, verticalmente ele está em repouso, ele não sobe nem desce. Tá? Então, TY vale T cosseno de θ e peso vale mg. O ângulo é de 60 graus, conforme enunciado, né? A massa é meio quilo e G vale 10. O cosseno de 60 vale meio, então você pode cortar com esse meio aqui, ó. Então, a tração no fio vale 10 newtons. Agora, a resultante centrípeta é o Tx. Sendo assim, então, ó, m² vezes o raio é igual a T seno de θ, que é a decomposição da tração no eixo x. Né? Então, você tem o raio da trajetória, olha só, como sendo essa distância que vai, né? Do corpo até o centro da trajetória. Lembrando que aqui é 90 graus, é perpendicular. Então, você pode dizer que o tamanho do fio aqui, ó, é a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Sendo que o cateto oposto ao ângulo θ é o raio. Então, você consegue estabelecer uma relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Né? Então, você tem aqui seno de θ é R sobre L. Tá? Então, o raio da trajetória vale L seno de θ. Só multiplicar em cruz. Sendo assim, então, nós teríamos m² vezes L seno de θ, que é o valor do raio, né? É igual a T seno de θ. Seno de θ caiu fora da continha. Então, trocando os dados, ó, meio ω² vezes 1,25 é igual a 10. Ou seja, ômega é a raiz quadrada de 10 sobre meio vezes 1,25, que vai dar, no final das contas, 4 radianos por segundo. Bem,
Logo mais a gente volta a fazer mais exercícios, então, envolvendo aí a resultante centrípeta. Abração, você e até mais.